Aí tá assim. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam. Aí tá assim. Uma noite em 67 de Renato Terra e Ricardo Calil. Editora Planeta, 296 páginas. Mas foi uma noite, aquela noite de sábado 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país. Parou para ver a finalíssima do terceiro festival da Record, quando um jovem de 24 anos chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva ao lado do MPB4 de Magro, o arranjador, que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria com a plateia ao som das guitarras dos Bad Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista domingo no parque com o Mutantes. Aquela noite que acabou virando filme em 2010 nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite, ampliada e em estado que o jargão jornalístico chamamos de matéria bruta, que quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem de história. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam a caracterização de pensamento, caracterização de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos de 1960. Será que é a caracterização? Não, não necessariamente a caracterização que o texto está pedindo, né? É uma resenha. E aqui está falando caracterização de personalidades do contexto musical, não necessariamente musical. Tava falando que ele ganhou prêmio e tal, mas não é necessariamente assim, né? Musical, né? Tá meio estranha. B. Questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos de 1960. Também não vai ser essa, né? Que tá predominando aí, né? Os gêneros textuais, né? Então não. C. Relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música de 1966. Vamos ver as outras. Se for essa, a gente volta nela. D. Explicação sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960. Ou é opinião a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. Essa tá certo, porque foi uma opinião, né? Quer saber que qual é, né, os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade? Nesse fragmento de resenha, o que predomina? Predomina a opinião, não a explicação, nem questões, nem a caracterização, e sim a opinião a respeito de uma obra sobre a cena musical, né? Podemos olhar que essa questão tem uma pegadinha, né? Mas é uma opinião que o texto estava falando aí, né?